Queridos irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez nesse púlpito, a responsabilidade grande. Eu comentava com meus irmãos ali, diáconos, o quanto eu me sinto feliz de ser instrumento de Deus, para a glória do nome do Senhor. Porque eu sei que se depender de mim, Senhor, aquela música, eu não estaria nem aqui. Mas foi e é o sobrenatural de Deus na minha vida, a misericórdia do Senhor. E não pense que é diferente com você. Ai de mim, ai de você se não fosse o Senhor. E eu vou falar hoje uma mensagem de Deus, creio que é de Deus, Deus falou no meu coração, de uma pessoa que não se achava muita coisa não, mas ele foi extremamente usado por Deus. É assim mesmo. Já cantamos hoje, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Alguém não acha que você é, nem fique preocupado. Quem te conhece é Jesus, amém? Ele conhece, você não está sendo nem notado. Davi estava lá por trás da montanha, quando os irmãos dele estavam reunidos, e estava lá o profeta Samuel, Jessé apresentando todo mundo, e Davi ausente. Mas sabe quem era o escolhido? O ausente. E Deus manda chamar. Você crê que Deus vai mandar te chamar? Deus manda. Veja que a palavra de Deus é forte. Mas nesta noite, os irmãos com muita reverência, mesmo sentado, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho, na fé. O pastor Timóteo, jovem pastor, é o capítulo 1, onde tem prefácio, saudação, e ele fala do evangelho da graça. Olha, o evangelho da graça de Deus. Paulo fala sobre esse evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai contar um pouquinho nesta carta também sobre a sua vida, e ele se sentia indigno, indigno de ser até um apóstolo. Não tinha nem essa condição, mas a graça de Deus o alcançou. No capítulo 1, vamos ler o versículo de número 15. Capítulo 1, o versículo número 15. Depois vocês mantenham a Bíblia aberta, porque a gente vai verificar o contexto geral também na mensagem desta noite. 1 de Timóteo, da primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, o versículo de número 15. Eu vou ler, já está aqui projetado no nosso data show. Eu vou fazer a leitura em seguida os irmãos de uma só voz, uníssono, todo mundo participando. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Toda a igreja pode ler comigo mais uma vez? Esta é uma palavra... Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, porque apesar de sermos o que somos, ó Deus, pecador, e aqui está o apóstolo Paulo, ó Deus, escreveu esta carta, dizendo que era um dos principais, ó Deus, pecador, falho, na ignorância, distante do Senhor, porque tua palavra diz que tem caminhos, até o da religiosidade, que parece ser bom, mas não é um caminho bom, não é um caminho da vida. O final é caminho de morte. Senhor, nos ajuda, ó Deus, na compreensão dessa expressão. Primeiro o apóstolo Paulo falando, ó Deus, diante de Ti, escrevendo ali, ó Deus, uma carta pastoral ao jovem pastor Timóteo. Essa palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação, ela é digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo com o objetivo de salvar os pecadores. E Paulo aqui deixa esse registro, que ele também, pecador, e ele diz que é o principal. Nos ajuda, ó Deus, a compreender que é pela graça, tua graça que nós somos alcançados, ó Deus. Não é pelos nossos méritos, porque não temos. É a tua infinita misericórdia que um dia nos alcançou, ó Pai. Estávamos machucados porque pisamos nos espinhos. Estávamos, ó Deus, machucados, sendo levados pela correnteza, sendo jogados pelos vendavais da vida. E o Senhor estendeu a mão, ó Pai, e trouxe, ó Deus, e estamos aqui onde estamos hoje, ó Pai. Não foi nenhum mérito ou esforço humano, mas a tua graça, ó Deus, sobrenatural, o teu poder, a tua misericórdia, o teu favor, ó Pai, a tua bondade infinita, que um dia, ó Pai,
nos trouxe, ó Deus, e aqui estamos. Queremos agradecer, ó Pai, e que nesta noite também, ó Deus, todos nós, considerando, ó Pai, esta palavra, que somos pecadores, e considerando, ó Deus, a missão do Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar e buscar o que se havia perdido, que o Senhor faça um milagre aqui nesta noite também, ó Pai. Que o Senhor faça, opere um milagre, Espírito Santo, neste coração sedento, ó Pai. Paulo era o tipo daquela pessoa que talvez alguém dissesse, é impossível ser salvo, mas para o Senhor nada é impossível, ó Pai. Tem alguém escutando do outro lado, nós não sabemos, ó Deus, tem alguém, ó Deus, precisando desta salvação, como todos nós, ó Deus, um dia precisamos e estamos carentes ainda, ó Pai. Que o Senhor continue operando nossas vidas, porque, meu Deus, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que seja uma noite de salvação pelo milagre da cruz, pelo poder da cruz, pelo poder da mensagem da cruz, pelo poder do Cristo que morreu e ressuscitou, e ainda hoje, ó Pai, está a Tua destra intercedendo por nós. Fala aos corações, ó Deus, nos dá, ó Deus, a capacidade e o entendimento, Espírito Santo, na ministração desta palavra. Meu Deus, tenha misericórdia, usa a minha vida, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, ó Pai, e o Senhor pode fazer da Tua forma, o Senhor usa, é para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Quero pedir também por aqueles ouvintes, todos os ouvintes que estão na condição, ó Pai, aí também querendo entender a Tua palavra, ó Deus. O Senhor trouxe essa noite, porque o Senhor tem um mistério com esse jovem, com esta pessoa, ó Pai, e é uma noite de salvação, é uma noite de resgate, é uma noite de edificação, é uma noite de volta, é uma noite que alguém pode cair do cavalo, ouvir a Tua voz, ó Pai, e voltar para Ti, ó Pai. Louvado seja Teu nome, ó Pai. Continua falando conosco. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, EBT. Continua, ó Deus, ajudando cada um de nós. E fala, Deus, conosco. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, falar do apóstolo Paulo não é muito fácil e ao mesmo tempo é um dos apóstolos que a gente pode dizer que temos mais material a respeito deste homem. Este homem que foi chamado por Deus para uma grande missão e chamado para ser doutor, pregador, apóstolo dos gentios. Este homem que nós sabemos que ele escreveu a metade do Novo Testamento. O homem que escreveu cartas, o homem que pregou em presídios, o homem que, segundo a palavra, e ele nesse momento, quando ele fala isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele diz que conhecia um homem, falando de si mesmo, mas ele nem ousava a mencionar dentro daquela experiência onde ele foi chamado, foi levado ao terceiro céu, e ele disse que as palavras que ele ouviu não eram dignas de o homem ouvir. O apóstolo Paulo, um servo do Senhor, alguém que perseguiu a igreja de Cristo, e ele levava isso consigo, essa dor, alguém que consentiu na morte de um dos mártires, de um diácono, de um evangelista, e de tantos outros. O homem que tinha autoridade, cartas, tipo um centurião, de fechar a comunidade, de prender pessoas. Um homem que teve um encontro com Deus. E ele escrevendo esta carta, ele fala aqui, o apóstolo Paulo, num prefácio e saudação, se você estiver com sua Bíblia aberta no capítulo 1, a partir do verso 1, me chama muito a atenção, quando Paulo diz assim, Paulo, ele escrevendo esta carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo dá suas credenciais, falando sobre como ele foi alcançado. Ele diz que a sua salvação, a sua chamada, foi uma ordem divina, um mandado de Deus, que certamente ele ignorava, não sabia, que um dia estaria pregando para aqueles que um dia ele perseguiu a igreja de Cristo. E ele fala o endereço da carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé,
graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chama a atenção, nesta abertura desta carta, que Paulo fala da sua esperança. E ele diz isso a Timóteo, ainda no versículo 1, do capítulo 1, verso 1, na parte final, diz assim: e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de Deus, do mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo fala dessa esperança, a esperança é Jesus Cristo. E ele começa a falar da sua experiência no apostolado, da chamada, do combate às falsas doutrinas e a tantas coisas que acontecia no seu ministério, fundando igreja. E ele fala também que tem que ter cuidado com fábulas, com o evangelho que estão pregando, ou na época pregava que não era o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele começa a explicar que tinha alguns querendo ser doutor da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que o afirmam. Paulo começa a tratar diretamente com Timóteo sobre um evangelho que não era o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. E é interessante, queridos irmãos, que Paulo, lá na frente, ele diz que a lei é boa e se alguém dela usa legitimamente. E aqui Paulo vai tratar de vários assuntos, fala de pessoas que são falsificadores, pessoas que realmente não têm na lei, ela é feita para o justo, não é feita para o justo, mas para os injustos. Está no versículo número 9, obstinados, para os impuros, para os pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas. E eu fico pensando que Paulo falando sobre isso, ele que era um doutor da lei, ele se incluía, pensava sobre isso também, porque ele era um estudante, um estudioso, um fariseu, alguém que conhecia e que pregava, mas ele não vivia o espírito da lei de Cristo, e ele entende tudo isso muito bem. E aqui, meus irmãos, Paulo vai dizer ainda no versículo 10, eu quero chegar aqui na apresentação desse evangelho da graça, mas Paulo ainda informa que também para os fornicadores, no verso 11, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Agora Paulo fala da confiança, da misericórdia de Deus que confiou esse evangelho a Paulo. Logo Paulo, que era até rejeitado pelos judeus, porque alguns tinham dificuldade de entender como é que alguém perseguia tanto e agora está ali ensinando. Eu não sei se você já ouviu pessoas que quando vê um tipo assim sendo salvo, pessoas que não andavam com Deus, andavam numa vida totalmente depravada, e quando agora é crente faz, esse aí, duvido, esse é crente, é nada. Não sei se você já ouviu essa conversa. Esse é impossível. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deixa eu dizer para você. Para Deus, nada é impossível. Quem diria, um homem como Zaqueu, era possível dar banquete, culto de gratidão na sua casa e convidar Jesus, e receber Jesus, e receber gostoso, e receber com alegria. Zaqueu, ele não era aceito. É um tipo de crente, de pessoas que é impossível a salvação. Até as pessoas, os doutores, assim, mas como é que ele entra na casa de um pecador, não sabendo realmente o mistério do evangelho? E Paulo agora, irmãos, no versículo 11, ele diz o evangelho da glória do Deus, bem-aventurado, que me tem confiado. E veja o verso 12, eu gostaria que a igreja lesse comigo, participasse. Vamos todos juntos, ler aqui esse verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve pondo-me aonde? E ele diz que Deus olhou para ele e o considerou fiel, logo ele. E Paulo com isso, ele lutava constantemente, ele falava de uma luta interna, que guerreava o espírito contra a carne e a luta. E eu imagino que você, crente sincero, crente fiel, quantas vezes fica angustiado,
Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, mas eu não sou crente, eu acho que eu nem sou crente. Eu já encontrei com muitas pessoas, pastor, olha, eu não me sinto crente porque eu faço coisa, eu penso coisa. E o apóstolo Paulo se esmurrava nessa luta. E ele chegava a dizer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não prefiro fazer, eu termino fazendo. Que miséria, miserável homem que sou, já não sou eu, mas o pecado. E essa luta é constante. É constante. Se você um dia amanhecer fraco, triste, não pense que você deixou de ser crente, não, porque tem lutas mesmo. Eu nem vou perguntar quem se sentiu assim. Eu já ouvi alguém dizendo que às vezes a gente amanhece o dia, parece Abraão, sobe até o Moriá, vai lá e sobe, mas tem dia que você está com mais para Elias, entra dentro da caverna e não quer nem ver a luz do sol, fica ali deitado, sem forças, sem forças. Mas irmãos, e Paulo começa dizendo, ele começa a agradecer a Deus. Você já deu graças a Deus porque você canta no coral? Você já deu graças a Deus porque você participa de um culto matinal? Você já deu graças a Deus porque um dia você desceu às águas batismais? Você foi batizado? Quem foi batizado aqui? Levante a sua mão, deixa eu ver. Já agradeceu por isso? Foi Deus que levou você? Foi Deus que fez a obra na sua vida? Quem sabe você era um tipo, jamais eu vou fazer isso. Isso é a maior bobagem. E eu já nasci, já me batizaram, já nasci assim, vou ficar assim. E Deus fez uma mudança na sua vida. Você de repente estava com aquele roupão branco e o pastor, eu te batizo. Em nome do Pai, você é emocionado. Do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas eu batizei aqui, eu não lembro mais. Mas eu já vi muitas pessoas nesse momento, as lágrimas, se confundindo com a água, chorando, sentindo a emoção daquele momento. Um dia você nem imaginava e Deus te trouxe para cá. Então Paulo estava agradecendo a Deus. Como é que o Senhor me colocou no ministério? Como agora eu sou crente, eu fazia miséria. E agora eu estou aqui. Será que Jesus está sabendo para a casa de que ele está indo? Esse cara rouba todo mundo aqui. Ele fica extorquindo as pessoas. Esse miserável baixinho aí, esse pequeno aí é o cão. Disseram muita coisa com Zaqueu. Baixinho aí, não já viu a expressão, é o diabo chupando manga, disseram isso com ele lá, na linguagem de hoje, né? E já vai Jesus atrás de Zaqueu, ele nem sabe para onde está indo, e Jesus sabia, e Jesus sabe. Jesus vai na tua casa, encontra tanta coisa arrumada, e Jesus arruma, diga amém, irmãos? Ele arruma a minha casa e arruma a tua também, sabe, irmãos? Mas o super religioso, não. Como é que pode? E Jesus pode tudo, ele pode tudo. E aqui está esse Paulo agora, esse apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, pregando para pastor, ensinando pastores. Logo ele que consentiu na morte ali de diáconos, de líderes, agora estava ali aconselhando. Queridos irmãos, e ele diz o seguinte, ele conta a história dele toda, e ele não fala isso só nessa carta. Veja o verso 13, lê comigo aqui os homens, os varões, aí lê comigo aí, vamos lá? A mim que dantes... Quantas pragas o irmão que leu já jogou, né? Você, agora não mais não, né? Você não joga mais praga não. Aí tem irmão que jogava cada praga, não é? Irmã que dizia cada uma. Por isso que as irmãs vão ler também. As irmãs vão ler aí. Veja bem o que Paulo diz. Vamos lá, as irmãs, vamos lá. A mim... Quem foi que alcançou misericórdia de Deus aqui? Deixa eu ver quem foi que alcançou. Eu e você, nós alcançamos. Quem era você num domingo como esse, à noite, onde você estava? Mas Deus usou de misericórdia. É isso que Paulo está tratando. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que muda. Ele é o oleiro. Ele traz você, mas eu sou pecador, sim. Ele sabe. Agora é necessário confessar. E Paulo era muito religioso, viu, irmãos? Muito. Mas aqui ele precisa dessa mudança. Mas olha o que ele fala. Por isso que é o Evangelho da Graça. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há quem? Em Jesus Cristo. Já viu essa expressão? Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Deus olhava para mim, fez, está perdido isso aí, mas Jesus fez, Ele me aceitou. É Jesus que faz isso na minha vida e na sua vida também. É por isso, irmãos, que nós, às vezes eu digo, por que você não aceita Jesus? Eu não aceito porque eu vou levantar a mão e depois eu não continuo, porque eu não consigo. E quem disse a você que é fácil para mim, é fácil para os irmãos que estão aqui? Todo mundo passa por batalha, sim ou não? Todos nós passamos por lutas, e você muitas vezes pensa que acabou tudo, mas Deus é misericordioso, Deus levanta, Deus Ele anima você, Deus está dizendo, não importa se você pisa em espinho, se as coisas estão difíceis na tua vida, eu vou te ajudar. Diga assim, Jesus falou, diga assim, eu vou te ajudar. Jesus está dizendo que vai ajudar você. Você crê nessa ajuda? Digam amém. Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Ajudou Paulo, me ajuda. E ajuda você também. A gente é apóstolo Paulo, a gente até que adora Paulo. Não, Paulo era um homem, ele disse, eu sou um pecador, sou o principal. Mas eu fui salvo pela graça. Está lá em Efésios também, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Pela graça sois, ele não diz salvo. Mediante o quê? E isto não vem... É um dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se ache o tampa. Não, não. É Jesus que faz a obra na nossa vida. E aqui, meus irmãos, vendo essa palavra, chega agora o versículo 15, onde nós lemos inicialmente, quando Paulo diz esta palavra, esse testemunho que eu estou contando, é fiel, é digno de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. E ele diz que alcançou misericórdia. Paulo conta essa história, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, seja glória, para todos sempre. Vamos dizer amém, irmãos? A glória é para Deus, para sempre. São essas palavras que o apóstolo Paulo dá. Então, diante desse texto, e diante de tudo que foi apresentado, eu queria aqui apresentar aos irmãos esse tema, a mensagem desta noite. Jesus, o maravilhoso Salvador. Repita comigo, Jesus, o maravilhoso Salvador. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, é uma inspiração esse texto. A gente tem uma introdução, uma inspiração, saber que Ele é maravilhoso. Seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro. Já viu isso, né? Na profecia de Isaías, então Ele é maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, esse Jesus que é maravilhoso, Ele é o Salvador singular. Singular, em primeiro lugar. Só quem salva é Jesus. Isso a gente vai ouvir desde os evangelhos, todos os apóstolos falando. Ouvimos expressões assim, você já ouviu também. Por exemplo, todas as religiões são boas. Já ouviu isso? Todas as religiões são boas. Todos os caminhos levam a Deus. Eu me lembro que dizia assim, todo caminho leva à venda. Eu já ouvi dizer isso também. No final, todos serão salvos. Eu estudei na Universidade Católica de Pernambuco, já contei isso algumas vezes, e eu participei de um seminário, na época que eu estudava lá, e teve um grande encontro, chamado Encontro Ecumênico, e veio um teólogo romano, ele veio da França, ainda me lembro o nome dele, tem livros dele, Gaudet Gefle, e ele falava justamente sobre que no final todo mundo vai ser salvo, e falava também que o inferno não existe, e falava da universalidade da salvação, todo mundo vai se salvar, não se perde ninguém. Mas eu ficava escutando aquela mensagem com muita eloquência, explicando com base na teologia do que eles acreditam. Mas o que eu ficava pensando, irmãos, que o homem, a Bíblia diz assim, que todos pecaram, você já viu esse versículo? Todos. E são carentes de quê? Da glória de Deus. E que o homem por si só não se salva. E eu escutava aquele sermão, escutava ali, participei daquele seminário uma semana. E ali eu pude realmente ver como nós precisamos entender, interpretar a Bíblia à luz do que o Espírito Santo nos revela. Paulo diz aqui que é pela graça do Senhor, que superabundou com fé no amor de Cristo, e que Ele é o pecador, e que Jesus Cristo veio para salvar do pecado, e Ele é o principal. Então, nesse primeiro momento, Jesus é o Salvador singular. Então,
no final, que todos serão salvos, não é isso que a Bíblia diz. A luz da Bíblia não é verdade. A Bíblia fala, e eu queria que vocês prestassem atenção, no discurso de Pedro, no capítulo 4 de Atos, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é que salva? É Jesus que salva. Ele disse, eu sou o caminho, eu não sou um, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Então aqui está muito claro que Jesus é singular, só Ele salva, não existe outro além de Jesus. Se a gente for ver, todos os pilares das grandes religiões e seus líderes estão lá na tumba fria, estão os restos mortais de grandes homens hinduístas, Mahatma Gandhi, Buda e tantos outros, está lá os restos mortais, mas sabe o que é que está na cova de Jesus? Ele não está aqui, Jesus ressuscitou, Ele é o nosso Salvador. Então não existe, logo, a nossa salvação, ela não está em Pedro, a nossa salvação não está em Paulo, a nossa salvação não está no homem, a nossa salvação, é muito claro o texto, está em Cristo. Digam amém, irmãos. Diga para seu irmão, a nossa salvação, diga para seu irmão, está em Jesus. A nossa salvação é Cristo. É muito bom que isso fique claro. Jesus Cristo é o Salvador singular. Em Atos 4,14, fala também, só em Cristo podemos obter a graça inaudita, a salvação eterna. Irmãos, e a gente prossegue ouvindo o testemunho do apóstolo Paulo. Aqui em 1 Timóteo 2,5 lemos, extraordinário testemunho apostólico, quando ele diz assim, portanto há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, quem é? É Jesus Cristo, homem, somente Jesus Cristo. Ele é mediador entre Deus e os homens. É Cristo que segura a nossa frágil mão. É Cristo que segura, é Cristo que nos dá vitória. É Cristo que faz a ligação do Criador, não é? Do Criador e da criatura, do homem com Deus, do pecador com o santo, do perdido com o Salvador. Então, um grande pecador, Paulo, precisava de um grande Salvador, e ele encontrou esse grande Salvador. O grande Salvador é Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Então está aqui, ele é singular. Então não existe dois caminhos. O ensino do mestre é um caminho só, o caminho é Jesus Cristo. Não podemos conhecer a Deus por meio de ninguém senão de Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é singular. Como é singular Jesus. Tem uma música antiga, és belo e muito gentil. Ninguém igual a Jesus Cristo, aleluia. Mas ele não só apenas singular. Eu queria dizer em segundo lugar, que Jesus, nosso maravilhoso Salvador, ele não é apenas singular, mas é um Salvador acessível. Acessível. Não é aquele Deus distante que você não pode falar, você pode ter acesso a Jesus Cristo. Muitos têm uma ideia a respeito de Cristo como se ele estivesse muito longe, muito distante do nosso alcance. Não, deixa eu dizer uma coisa a você, Jesus está presente aqui no nosso meio, Ele está aí, comigo, com você, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente, Jesus está aqui presente conosco. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Você não pode carregar esse fardo sozinho, essa luta, achando que você está sozinha, minha irmã. Alguém que está contigo quando você levanta, quando você acorda durante a madrugada, é Jesus, o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente, e Ele é acessível. Mateus, no capítulo 7, se-vos-á, buscar e acharei, bater, se-vos-á. Jesus está sempre disponível. Você já viu no celular, às vezes tem uma palavra assim, disponível, e nem sempre está. Você já ligou para alguém não entendeu, não atendeu? Já ou não? Mas eu já liguei tanto, isso deixa tão chateado, você liga de novo e cai e nada. E cadê a pessoa? Já Jesus, você ligou, tocou, ele foi, opa, Jesus está disponível, viu, irmão? Queria que você entendesse essa mensagem. Nunca ele fica fora de área. Jesus está presente em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que busca, encontra. Lemos uma importante passagem lá no livro de Atos também, que lá o apóstolo Paulo discussando no Areópago, no capítulo 17, 27, para buscar a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem como Ele não está longe de cada um de nós. Pensemos agora, irmãos, instante nessas poucas e magníficas palavras, significativas. Deus não está longe de nós.
Deus está perto de nós. Você está sentindo que tem alguém bem perto de você? Eu já ouvi uma expressão dizendo assim: Jesus está mais perto de nós do que o ar que respiramos. Ele está presente. Ele prometeu e não mente. Ele é o Emanuel. E aqui, queridos, fala que Ele é acessível. Sim, Deus está perto. Lembra daquela música? Vou tentar cantar. É muito antiga, né? Aliás, de um cantor cristão. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Esperto estás, esperto estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, esperto estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Sabe o que é que o profeta Isaías diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está perto desta noite de você. Não sei se você está entendendo essa mensagem, ficou tão clara no meu coração. Diz lá, meu servo, que eu estou bem perto. Diga lá que eu estou bem perto, não precisa nem gritar, não precisa se rasgar, não precisa tirar sangue. Eu estou perto, eu não sou Baal, eu sou Deus, eu estou perto. Aleluia! Deus é um Deus presente. Ele está perto. Quando você acorda na madrugada, dobra o joelho, eu estou aqui, meu céu. Ele escuta a tua voz. Eu já vi um hino que diz que Deus está até com saudade da nossa voz. Porque é a gente que não está buscando mais ao Senhor como deveria. Mas Deus, Ele está perto. Ele está perto de nós. Muitos textos bíblicos eloquentes falam dessa prontidão do Senhor. Quando a criança queria falar com Jesus, tinha dificuldade? Não. Quando o cego queria falar com Jesus, ele gritava, tinha dificuldade? Não. Quando os leprosos, que todo mundo rejeitava, queria falar com Jesus, tinha dificuldade? Não. Por que você acha que Jesus não vai querer falar com você? Somos nós que estamos colocando a dificuldade. É o homem que se afasta do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Lembra de Isaías 59? Para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados. Somos nós que nos afastamos de Deus com a nossa vaidade, com a nossa forma de pensar, de ser, de interpretar, de julgar. E muitas vezes estamos distantes de Deus. Mas Deus, Ele não. Nunca foi Deus que abandonou o filho pródigo. Foi o pródigo que deixou a casa do pai. Nunca Deus nos deixa. Somos nós que nos afastamos dEle. Deus, Jesus é um Salvador acessível. Deus, Ele na Bíblia fala o tempo todo que Ele está perto. Ele estava perto de Bartimeu, cego, já falei aqui. Ele estava perto dos leprosos também. Ele estava perto de um paralítico, há 38 anos caído, ele foi lá bem pertinho. Você sabe que Jesus vai bem pertinho? Olha e pergunta, tu queres ser curado? Ele está bem perto. Nessa noite eu não sei de onde você veio, mas foi Jesus que trouxe você aqui. E está conosco, falando conosco nesta noite. Sim, Ele estava perto daquele jovem rico que só pensava no dinheiro e não queria compromisso com Ele, e saiu triste. Mas Ele ofereceu a salvação. Ele está perto daquele príncipe, Nicodemos, perto da samaritana, perto do ladrão. Quando disse, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, foi que Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. Diga para seu irmão, Jesus está tão pertinho de você, diga para ele precisa ouvir. Ele está ouvindo, Jesus está pertinho, está aí contigo, você não está só.
Tem um hino que diz assim: amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui sem Jesus. Ele quer contigo, Ele trouxe você aqui, talvez você não percebeu muito a vinda dele contigo, mas agora na volta, Ele está aqui naquele caminho de Emaús, alguém reclamando, Ele está bem presente. Aleluia. Presta atenção a essa reflexão que eu estou concluindo. Jesus é o maravilhoso Salvador. E Jesus é o Salvador singular. Em segundo lugar, eu falei que Jesus é o Salvador acessível. Não é um Salvador distante, que você precisa gritar, espernear. Ele é acessível. Ninguém vê ao Pai, não sei por mim, você pode ir a Ele. Em terceiro e último lugar, Jesus é o Salvador poderoso. Quem crê no poder de Deus? Ele é poderoso. Sabe o que Ele disse? É-me dado todo o poder. Você acha que tem coisa que Jesus não pode? Jesus pode todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses diz: eu posso é tudo agora, porque Ele me fortalece. Jesus está fortalecendo você. Você recebe essa palavra? Nesta noite, você que entrou para que Jesus está fortalecendo você. Você está dizendo assim: eu não aguento essa luta. Pois Jesus te dá força nesta noite. Ele te reveste de forças para você continuar a caminhada. Eu não aguento mais, a minha vontade é arriar as armas, pois Jesus dá força a você para continuar. Diga amém, meu irmão. Esse Salvador, que é singular, que é acessível, Ele é poderoso. Por isso que Paulo diz assim, escrevendo lá na segunda carta: eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É Deus que vai sustentar você até o fim, porque senão a gente já teria caído. Sim, Jesus é poderoso. Ele é poderoso para levantar do pó aquele que caiu, Jesus levanta. Você crê que Ele levanta? Quantas vezes? Tem uma música, tente lembrar, é muito bem essa música, né? Quantas vezes Jesus já, né, te socorreu, te salvador. Tenta lembrar o que Deus já fez na tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, no Salmo 113, versículo 7 a 8, diz que Ele ergue do pó o desvalido. Uma vez eu ouvi uma irmã dizendo: pastor, estou desvalido, pois Jesus vai te levantar. Está na lona, acabou-se. Sem alegria de nada, ver a Bíblia não tem atração, igreja nunca mais vem, difícil, tem mais aquela atração. E Ele levanta o desvalido, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar ao lado dos príncipes do seu povo. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para nos dar verdadeira paz ao nosso coração, muitas vezes atribulado. Lembra daquele hino 236, atribulado o coração? Em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, né? Vem depressa, sem demora ao Salvador. A gente vai cantar essa música. Eu gostaria de pedir a ajuda da minha irmã Rejane Baldi aqui. A gente já cantou tanto esse hino junto, né, Rejane? Atribulado o coração. E você fica em atitude de oração. E eu queria dizer para você que Ele é poderoso. Você sabe que Deus é poderoso para perdoar teus pecados. Pastor, perdoa. Ele perdoa todos os nossos pecados. A igreja fica em oração. Ele é poderoso para transformar em novas criaturas. Sim, quem está em Cristo, nova criatura é. Pastor, para mim é difícil. É difícil. Mas para Cristo não é. Ele transforma você em nova criatura. Aquele pecado, se eu não consigo me libertar, está certo. Jesus te liberta. Ele pode te libertar. Queria que a igreja ficasse em atitude de oração. Talvez o meu amigo que esteja aqui, você está aqui hoje, preste atenção, você talvez esteja atravessando uma hora tão adversa na sua vida, está difícil as coisas, tão amarga, o momento que você está passando, você chegou aqui hoje, mas está tão difícil, talvez você diga assim para mim: pastor, é impossível. Lembra o que o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal do pecador e Jesus me levantou. Deus está aqui nesta noite para ajudá-lo e abençoá-lo. Você lembra da mensagem musical que cantamos no início do culto, no início da mensagem? Estou contigo, meu filho, nunca te deixo sozinho. Você pode tocar no irmão bem gentilmente: Jesus nunca te deixa sozinho. Ele nunca te deixa sozinho. Olha para teu irmão, ele não vai se incomodar não. Jesus nunca te deixa sozinho. Jesus é o Salvador. Ó, vem sem demora, pecador, venha ao Salvador. Jesus Cristo, Ele eternamente aceitará. Ele quer abençoar a tua vida, a tua família. Quantas vidas
tem sido lavada e remida, transformada pelo poder de Deus no sangue de Cristo. Querido irmão, essa igreja fica em oração nesse momento. Você é crente, orem. Tem alguém aqui que entrou hoje e está sendo sacudida com essa palavra. Se sente pecador, se sente que não é digno de estar na igreja, não é? Mas Deus, Ele vai fazer isso na tua vida. E Ele vai fazer algo diferente na tua vida. Olha, irmão, meu querido irmão, eu quero fazer uma pergunta a você. Jesus já é seu Salvador? Quem tem essa certeza no seu coração que Jesus já é seu Salvador? Você tem? Graças a Deus. Ele quer salvar. Você já o conhece? Você já recebeu Jesus Cristo em sua vida? Por favor, fique em oração. Eu vou encerrar. Eu gosto de encerrar com uma missão apostólica, orar por essa jovem que se deu outra vida ali, a segunda vida. Glória a Deus. Duas vidas para o Senhor Jesus Cristo. E tem alguém que se afastou. Você sabe que você está afastado, você sabe. Por isso que a Bíblia diz, ouvindo sobre você mesmo, você sabe que você se afastou. E Jesus está te chamando. Quem é essa terceira pessoa? Não precisa sair do seu lugar não, só diga, eu reconheço. E eu preciso dessa volta urgente. Eu preciso voltar para Jesus, porque acho que eu estou apertando. E só Deus pode me salvar. Venha sem demora. Quem é a terceira vida? Você talvez, já falei, pode ter nascido no lar evangélico e até caminhou e hoje se afastou. Está vindo à igreja, mas não tem alegria mais da salvação. E nesta noite você tem que tomar essa decisão. E a terceira vida? Vamos todos ficar de pé, toda a igreja, a gente vai terminar. Presta atenção, por favor, o culto não terminou. Vai sair daqui, mesmo sabendo que Deus chamou você. E você sabe disso, que você está distante de Deus. E está vivendo em perigo. E Deus está te chamando. Ou não, porque está satisfeito com a vida, irmão. Até pelo fato de estar pregando, mas eu sei que tem gente aqui desse jeito. Igreja, ajuda. Quem é a terceira pessoa? Em nome de Jesus, quem é você? Pois o inimigo há muito tempo quer destruir a tua vida, mas Deus não tem deixado, porque você é um escolhido do Senhor, mas tem vacilado, tem deixado a palavra, tem deixado o caminho do Senhor, e Deus está chamando você. Eu vou encerrar, irmão, em nome de Jesus Cristo, mas quem é você? A igreja tem oração, e você não tem mais coragem de nem ler Bíblia mais, nem ver nem nada, está uma lastra na tua vida. Jesus quer fazer mudança, está entendendo? Você quer tomar essa decisão, é você e Deus. Você vem aqui à frente, mas para um sinal, o pastor sou eu. Eu não vou sair daqui sem tomar essa decisão. Amém, minha filha. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas joga ali na galeria, entregando a vida a Cristo, irmão. É batalha, mas Deus é Deus de vitória. Oh, vem, sem demora ao Salvador. Por que tanto vacilo? Vacilar e ter temor. Tem gente que nasceu no Evangelho, é filho de crente, é neto de crente, é tanta gente na corrida, mas é desviado. Já que o reino está assim, tão perto do reino, mas sem salvação. Tem nome de crente, tem rótulo, tem título, mas não está mais em comunhão com Deus. Aí isso é um mistério, né? Pois precisa voltar. Precisa voltar. Eu pediria gentilmente, humildemente, pela última vez, baixe sua cabeça, feche seus olhos, interceda. Por que o pastor está falando isso? Interceda. É alguém muito precioso aqui, muito precioso para Deus. Está aqui numa luta e é uma escolhida. E sabe que Deus está falando para ela. Sabe o que Deus está falando? Porque é escolhida, ainda no ventre. Foi apresentada para Deus. Quem é você?
a quarta vida, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Quem é você? Mas não levanta a tua mão, não. Levanta bem alto, que eu quero ver, bem alto. Para a glória de Jesus. A igreja está orando. Porque você é especial para Deus. Não vem aqui por acaso, não. Mas pastor, já teve uma vida, já teve dois, já teve três. Deixa para lá. Não. É Deus que ama você, que ama da sua vida. Quem é a quarta vida, faz assim, ó. Eu quero dizer, Deus, o Eterno te abençoe. Quem é você? A quarta vida. Para a glória de Jesus. Quem é? Quem é você? Igreja, ora. É batalha. Mas Deus, Ele tem negócio na tua vida. Olha, tudo dava errado nessa tarde, você não via aqui, mas você pensou, analisou, sabe uma coisa? Eu vou. E chegou aqui. E Deus está fazendo algo na tua vida. Eu vou encerrar, irmão, porque não é de graça, mas é um preço que Deus pagou. Ele está te chamando só porque Ele te ama. E você sabe essa dele. E nessa oração, eu encerro. Quem é você? Bem alto a tua mão. É para a glória de Deus. Levanta a tua mão bem alto. Sei que você... Amém, minha filha. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Eu vou dizer o seguinte, eu estou indo para a torre orar. Se você desejar conversar comigo, conversar com o irmão, conversa. Mas em nome de Jesus, sai daqui sem tomar essa decisão. Pai querido, obrigado. Obrigado a Deus pelo teu amor, Deus, nos constrange. Nem merecemos, mas o Senhor insiste conosco, Pai. O Senhor, Deus, conta através de parábola o teu amor, a tua graça sobre nossas vidas. O indivíduo, como o apóstolo Paulo, perseguidor de igreja, o intelectual, querendo destruir a obra, o Senhor escolhe ele, ó Pai, para ser canal de bênção, Deus. E ele vê a tua graça na sua vida, ó Pai, e ele agora é uma nova criatura. Obrigado, Deus, porque essa mensagem diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual sou o principal, ele chegou a dizer. Obrigado por essas vidas que nesta noite, Pai, deram um sinal. Eu sei que é o Senhor que está operando. Eu sei, meu Deus, que tem alguém que está aqui lutando, relutando, mas sabe que o Senhor tem uma chamada nessa vida. Eu quero entregar em tuas mãos e te pedir que o Senhor, Deus, trate dessas vidas, ó Pai, cuidando dessas vidas, que são tuas, ó Pai. Faça um pé de maravilhas, ó Deus, na vida dessas 3, 4 pessoas que tiveram hoje, ó Pai, essa decisão e outras que ainda vão acontecer nesta noite, ó Pai, porque eu creio que teu Espírito Santo, ó Deus, a unção, a mensagem continua no coração, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Deus. E que tenhamos um final de mês e um começo de outro mês debaixo da tua bênção, Pai, da tua graça. Louvado seja teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. A igreja pode dizer amém?